Olivia, como que é isso daí dentro do corpo médico? Porque há décadas atrás, não vamos colocar muito longe não, mas vamos colocar umas 20, né? Umas 2 décadas atrás, uns 20 anos, a gente tinha, assim, um corpo de médicos que era o topo da cadeia alimentar, mas também na prepotência, na arrogância. E hoje a gente encontra, eu que acompanho muito minha mãe nos médicos, a gente vê que tem um pessoal muito mais humanizado. Sim. Para muito mais respeito. E eles também são assim, espiritualizados? E como que é, seus amigos? Sim, é interessante isso, né? Porque a gente percebe. Tem sempre alguns que não, né? Mas a gente percebe um movimento grande. É ciência, né? A gente percebe um movimento grande agora eu tenho muitos colegas que são espiritualizados, sabe? Que acreditam, que buscam se melhorar, que buscam se trabalhar, mesmo aqueles que não necessariamente espíritas, assim, sabe? E esse respeito, assim, sabe? Eu vejo, até por conta, acho que das palestras, assim, muitos vêm conversar comigo, até os não espíritas, que legal, aquilo lá, eu tava assistindo, eu tô vendo, eu tô acompanhando, isso é bom. E até ateu espiritualizado. Exatamente. E é interessante que até os religiosos em si, eu trabalho numa instituição que é católica, né? E as pessoas lá sabem que eu sou espírita, me tratam com amor, com respeito, a gente tem uma troca, assim, sabe? Eles fazem um rodízio das pessoas que estão lá e tinha uma época que tinha umas freiras maravilhosas que estavam na administração, a gente tinha uma troca muito legal, a gente conversava sobre, elas me ensinavam coisas, eu falava com elas também, era assim muito legal, porque a verdade é que a gente fala em termos diferentes, a nossa busca é a mesma, né? Só que a própria ciência agora já começa a se modificar também, Tem né? muitos estudos, né? Exatamente, não é mais uma questão de crença. Então associa na alma e o corpo o tempo todo, não dá para dissociar mais. É uma coisa que a ciência está caminhando para, a ponto de já ter congressos correndo que já falam, você vai passar um remédio, você vai passar um antipertensivo pro teu paciente, mas não esquece de falar para ele tentar perdoar, apagar aquela mágoa no coração, que isso vai ajudar. Isso é muito novo, já né? é falado em congresso médico. É uma coisa nova. Mas já é uma coisa, né? Tem trabalhos correndo, tem muita coisa legal. Eu acredito que a gente está caminhando para algo que lá adiante vai ser magnífico. Eu acho que lá na frente, quando você for passar por uma consulta, você vai sair não só com uma receita de remédios que são necessários, mas você vai sair também com orientação de autoconhecimento, de busca, de melhorias de sentimento, de enfrentamento de situações. Esse olhar para dentro, né? Esse olhar para dentro. Esse olhar para dentro, porque hoje o mundo padece no olhar demais para fora. Né? E falta por mais que a pessoa sabe, ela ainda está no plano cognitivo e não no plano do sentimento. Exatamente. E o olhar para dentro é alcançar o sentimento. Eu acredito nessa complementaridade, sabe? Porque a gente não é nem só uma coisa, nem só outra coisa. A gente não é só corpo. Porque senão nós seremos máquinas. Tem algo além, né? A gente precisa dar atenção para esse algo além. Daí as doenças psicossomáticas. Exatamente. Você vai acabar... Qual que você exclui dessa brincadeira? Eu acredito na complementaridade, sabe? Eu acho que uma coisa jamais vai tirar a outra, mas eu acho que a gente vai chegar num ponto que a gente vai avançar, porque isso é um avanço, que a gente vai começar a reconhecer quem nós realmente somos, porque a gente ainda sabe pouco disso, né? Quem nós somos. Olivia, e os médicos que não atuarem dessa maneira é que vão ser diferentes, né? Porque... E não vão achar... vai ser mais difícil eles acharem respostas e ajudar os próprios pacientes. Porque a fé já é admitida como uma das 5 saúdes, né? Sim. E os médicos que não embarcarem, mas de alma mesmo, né? Não de... vai lá e faz isso. Não, ele fazer para ele passar aquela verdade. Ele acaba... Até porque a busca dos pacientes vai ser outra, né? Você tá com um problema ali, você na hora de escolher, você vai querer aquele que vai te envolver por inteiro ali, né? Não... Que te olha, né? Que te enxerga. Hoje a gente já vê isso. A gente não se basta mais com um médico que vai lá, é um número... Nossa senhora, fala, nem nenhum outro não fui atendida. Exatamente. Não fui atendida. E eu acho que o pessoal às vezes fala, o mundo tá perdido, tanta coisa. Não, tem muita coisa acontecendo que faz parte de um processo de evolução. De melhoria, Só que eu acho que tudo isso tá caminhando para melhor. E eu acho que a gente já começa a ver essa abertura de portas aí nisso, como em tudo, assim, né? A gente percebe que a mentalidade
está se modificando. Ainda existem aquelas pessoas que ainda estão relutando, se mantendo em... eu nasci assim, isso aqui é um problema da minha mãe, não tem nada a ver com a minha alma, né? Ainda é genético, isso é genético. Mas eu acho que muitos já estão se modificando, já estão percebendo e estão melhorando a sua qualidade de vida justamente por essa percepção. Existe até uma pressão, né, pro lado deles. Porque... Sim. Sabe por que melhora? Eu imagino, eu não sei se vocês têm essa dimensão que eu tenho, porque para mim é muito grande e muito fácil de enxergar. As pessoas já estão assim, ai menina, é assim, se eu brigar com alguém, ficar irritado, me ataca uma enxaqueca, ou me dá uma infecção de bexiga, é batata. Eu passei algum problema no trânsito, me dá uma queimação. A pessoa já começou a compreender que quando ela sofre uma irritação, que a gente fala, peraí, mas a pessoa te irritou, mas quanto disso eu coloquei dentro de mim? Quanto disso eu preciso realmente engolir esse monte de raiva? Não, tirar um pouco do nosso animal, colocar um pouco mais do nosso racional e falar, não, isso não me pertence. Porque já eu tô com uma infecção de urina aqui. E as pessoas já estão associando, falando, nossa, olha, briguei com fulano, tive infecção. Aí eu fui mandada embora do emprego, a infecção. Então ela começa a associar que foi sentimento. Não foi o que ela comeu, não foi o que ela bebeu. E isso tá muito claro para muitas pessoas. Então acho que quanto mais pessoas, mais a gente vai começar a nos cuidar. E aí você se torna um ser humano melhor, eu me torno melhor, e o mundo lindo, pronto pra gente viver mais feliz. Que a consciência muda como um todo, né? Você muda o modo de se cuidar, você muda o modo de cuidar das coisas que estão à sua volta, né? Não leva tudo tão a sério, tão a ferro e fogo, né? Aí você começa a cultivar mais florzinha em casa. Isso, uma suculentinha, assim, né? Já vai mudando tudo, né? Muda. A visão é outra, né? Passa um perfume, né? Porque tem gente que vai se negando. Tem orgulho de falar de fé, de religiosidade, de religião. Isso, sem vergonha. Tem orgulho, porque eu venho de uma faculdade que meus professores ridicularizavam. Quando eu fazia alguma pergunta tendenciosa, né, ao aspecto espiritual, a uma fé, nossa. Você se sente rebaixado, né? Ridicularizada. Carla, isso daí é a fraqueza do ser humano. Para com isso, Carla. Você não precisa disso. Você está se formando. Ai, meu Deus! Só que hoje as grandes universidades já começaram a ter cadeiras próprias para estudo de espiritualidade, né? Matéria, disciplina de espiritualidade. Olha que coisa linda. E é década é uma mudança eu queria radical. encontrar esses professores agora. Eles estão tudo mudados, tenho certeza. E aí, você falou que era fraqueza minha, da minha família, por buscar religião. Gente, eles mudaram na marra. E aí, né? Eu tive uma professora que ela era pastora e ela cursou psicologia e ela disse que no terceiro ano ela teve uma briga dentro dela muito grande porque ela estava quase ficando ateu. Ela falou assim, não tem jeito. Eu vi muitas psicólogas, né, que se formaram ou comigo ou depois de mim, abandonarem. Tiraram Deus do centro e colocaram o ego. Né? Tira Deus. Deus é a fraqueza do homem. Coloca o ego. O homem precisa ser mais confiante, mais ele mesmo. E o que é o homem sem Deus? E é a minoria, mas era uma minoria que estava na academia, né? A gente vê a minoria porque se você pega o censo brasileiro, tá mais de 90% cristão. Então, esses 10% se formaram foram dar aula pra você. Coitada, né? Da dona. Chegou lá inocente, né? Inocente querendo falar de fé. Não, e tem muitos que falam, não acredito, mas falam, eu sou ateu graças a Deus, né? Tipo, ainda tem isso, eu sou ateu graças a Deus. Mas na hora que a coisa aperta... Eu sou ateu, eu sou forte. Mas na hora que a coisa aperta... Né? E tem uma juventude também que mexe com isso. Imagina os professores dela. Tem uma época aí que tá tudo bem, é saúde em dia. Eu tô com 42 anos, eu me sinto assim, é o auge. A gente sabe de coisas, erra menos, a saúde tá em dia. Olha o diagnóstico de uma mãe de uma amiga minha. Ela chegou com um câncer, apresentou para ela o diagnóstico e aí o médico olhou para ela e falou assim, olha, esse tipo de câncer, você tem 2 caminhos para ter chegado aqui. Ou você come muito doce, ou eu tenho um tempinho aqui e me conta qual é a mágoa. Ela começou a chorar. Porque era a mágoa, ela não comia doce. Ela descobriu que tinha sido traída 2 anos atrás, aquilo não desceu, mas atacou o câncer nela. Olha que interessante. Então, imagina um professor desse recebendo isso. E isso vindo de um médico? Ai, é tão diferente.
É tão diferente, porque um amigo pode falar, a pessoa pode até ir lá procurar terapia, até a gente vencer as resistências e entrar na dor. Mas o médico é aquele primeiro ali, né? É quem dá aquele suporte básico, fundamental. Então, quando o médico coloca um olhar... Porque ele é ciência, ele é representante da ciência, não da fé. Não do autoconhecimento, da reforma íntima, não. Ele trata pelo corpo. Mas não, fazer um olhar faz uma ponte direta. É outra história, né, Lívia? É diferente, né? É diferente. Vocês estão com esse poder na mão, Lívia, mudar. Então... E eu acredito que isso vai crescer cada vez mais. Eu acredito que é um caminho, graças a Deus, sem volta. Eu acho que só vai expandir. Eu acho que o negócio era começar, e começou. Né? A coisa está começando a caminhar. Os trabalhos estão chegando, o estudo está aí, as evidências estão aí, né? Se antes a pessoa tinha a possibilidade de falar, eu não acredito. Se você hoje começa a ter trabalhos e você traz evidência, não é mais uma questão de acreditar ou não. É uma questão de você ver que tá ali, a coisa está acontecendo. Né? Tipo, sai da discussão do mas será? Eu acredito, eu não será? Não, tá ali. E a coisa tá acontecendo. Os trabalhos estão chegando. É verdade, esse será tá... e é não vai ter mais, não vai ter espaço. É tão bom ouvir isso e precisa levar muito isso para o mundo. Muito. Porque o mundo aqui pode tá difícil. Né? As coisas ruins do mundo são muito marcantes e aparecem muito, mas as perspectivas são maravilhosas. Sim. Eu vislumbro esse mundo. São muito marcantes, são muito renovadoras. Sim. Né? Porque é para onde a gente está caminhando. E é uma coisa que é legal, porque às vezes a gente fala assim, mas como, né? Tanta coisa ruim acontecendo no mundo. Você sabe o que eu penso? Eu pensei, mas você já tem uma tendência pro bem. Você gosta? Você quer fazer algo de bom? Quero. Eu lembro sempre da história da panela do arroz. Pra você deixar eu não conheço a história da panela do arroz. Peraí, deixa eu sentar. Vou te contar. Ela falou como vou fosse te contar. Assim. Eu falei, bom, só eu que não conheço. A pessoa que gosta de cozinhar. Não, é simples a história. Para o arroz ficar bom, você não põe no arroz a mesma quantidade de sal que você põe de grão de arroz. Você põe uma colherinha e ele fica bom a panela inteira. Você não precisa estar com o mundo 100% trabalhado e evoluído para ficar bom. Somos o sal da terra. Exatamente. Entendi. Então, assim, se você tiver um grupo, a gente não pode desistir. Se você tem um grupo pequeno que trabalha no bem, a coisa contagia. A coisa contagia. Você não precisa... não é falando, não é sendo, não é? É sendo. Falar é o menos, né? É viver aquilo. Ninguém precisa saber a tua religião, tua crença, nada. Mas as pessoas precisam ver... Elas precisam se inspirar em você. Tua atitude, a tua vida, né? Então, isso é para todo mundo. Isso não é para quem tá fazendo palestra, não é para quem tá vinculado a trabalho religioso. Isso é para quem vive no planeta. Você vive. Você acredita no bem? O que você faz, então, pelo bem? Faz qualquer coisa, mas você contagia quem tá ao redor, porque o mal também contagia. E a gente precisa ver para que lado que a gente eles são mais audaciosos, eles têm mais coragem, menos vergonha. Exatamente. E com tanta perspectiva boa, que nem a Carla falou assim, tem muita coisa boa, a perspectiva é maravilhosa. Com tanta perspectiva boa, se a gente se permitir contagiar por isso, não achar que é bobagem, entender o peso que isso tem. Não parecer inocente de acreditar. Eu já me falaram, já ouvi tanto isso. Ai, Carla, você é bobinha de acreditar nessas coisas. Não. Você que é bobinho de não acreditar. Exatamente. De não acreditar. Exatamente. Porque isso você vê como o ser bobinho, né? É interessante porque assim, sob que ponto de vista eu sou bobinha? Porque isso modifica a minha vida e me dá paz, me dá uma vida boa. Como que tá a tua vida? Acreditando, não acreditando? Não acreditando. Você consegue ficar em paz? Apesar das dificuldades. E quando falo ficar em paz, não é ter uma vida fácil, não. É saber que vai chegar a dificuldade, mas o modo que você vai passar pela dificuldade. Como que você tá? Tá tranquilo? Com fé é muito mais leve. Então, quem tá sendo bobinho aqui? Porque eu tô vivendo bem, assim. Mesmo nas minhas dificuldades, eu tenho no que me apoiar, eu tenho o que me sustenta e o que me ajuda a passar. E quem não crê? Né? Então, eu acho que, assim, para quem ainda fala que é bobinho, tem que tomar cuidado e pensar bem, peraí, sob que ponto de vista é ser bobinho, né? Eu acho que a gente está sendo bem inteligente, acreditando e buscando o bem. O bem, eu acho que ele está vinculado a esse entendimento. A inteligência, ela vai sempre levar a gente para o bem.
tanto quanto evolução pessoal, quanto evolução coletiva de sociedade. Eu acho que o bem, ele está vinculado a padrões mais elevados de inteligência. Então, os que dizem bobinho, eu acho que tem que rever os conceitos, porque eu acho que não. Eu acho que bobinho é quem ainda se permite estar atrelado ao que não é bom, quem ainda acha que está sendo esperto, tendo vantagens que podem levar a prejuízo quem está ao redor. Opa, olha para a vida, olha para as situações do mundo. Se não quer olhar para a tua vida, olha para a história de pessoas. Pega biografias, então. É verdade. E vê as vidas das pessoas. Biografia de sucesso. Teve algum desperto? Ah, teve o fulano. Você acha mesmo que ele dormia em paz? Você entendeu? Não, então, não é. Não tem gente que você fala assim, não dorme em paz, eu acho que cara. É isso. Eu acho que a verdadeira inteligência leva a pessoa a entender que, nem que for por egoísmo, ela vai ser boa. Porque isso vai ser bom para ela. Vai melhorar a vida dela. Se existe vida depois da morte, não existe, acredito, não acredito. Que seja, olha só pra terra, mas se eu então for tá bom, parece que eu tenho paz, parece que eu durmo mais tranquilo. Que então, seja porque tá na moda, que seja para ganhar ali, olha, os likezinhos. Mas o mundo está caminhando para ser melhor. Vai além da crença. Então eu acho que entra numa questão de inteligência. Se você começar a olhar para dentro e buscar se entender e olhar para fora e tentar entender o mundo, vai perceber que se não for por questão de crença, por inteligência, a gente vai ganhar mais sendo bom do que buscando ser esperto, do que buscando favorecer a si e prejudicar o que está ao redor. Não vai ficar bem.